Pronto, voltei a gravar. Ele não tá aparecendo aí, Gabriela. Você perguntou se está gravando, é porque eu tô gravando pelo OBS. Eu tô gravando na tela. Aí não é a gravação do Google. Aí é bom que eu já fico com o arquivo vídeo, tá entendendo? Eu não preciso baixar depois ficar esperando o Google processar. Aí não aparece que tá gravando. Aí conseguem ver já a tela aqui? Estou com uma dúvida. A gente vai levantar essas dimensões. Para essa ideia de como poderia funcionar o nosso grupo de estudos, é isso? Isso. Ah, ok. Tá bom. Posso falar as minhas, então? Sim. Eu acho que nesse momento todas são de governança, essas decisões, porque são decisões gerais, né, que obviamente poderão ser revistas e na medida que acontecem as coisas, mas eu acho assim, seria decidir, por exemplo, a frequência dos encontros, né, de quanto em quanto tempo, e duração, tempo de duração. Obviamente tem que ser online, né, mas teria que decidir uma pauta, né, o que, que a gente vai fazer nos encontros. Então tem a agenda e a pauta, conforme a gente viu hoje. Quem pertence realmente ao grupo e os papéis, por exemplo, quem vem só para meio que fazer alguma coisa prática no dia. Quem quer realmente assumir um papel, sabe, lembrar o grupo, enfim, papéis, tanto do ponto de vista mais teórico, não é teórico, é mais assim, dentro do que a sociocracia nos traz, como papéis que a gente mesmo pode definir, porque o grupo de estudos precisa, sei lá, alguma coisa assim. Aí tem a parte dos registros todos, que a gente pode querer fazer, por exemplo, a gente pode querer criar um Drive onde já tem as coisas e a gente pode querer, sei lá, anotar, né, o que é discutido nos encontros, a gente pode querer gerar também alguma coisa escrita com isso, ou simplesmente um passo a passo de como fazer e a gente ter esse procedimento na mão feito por nós para a gente usar do nosso jeito, né? Então, são esses pontos que eu pensei, que eles chamam de dimensões. Aí a gente já passa fazendo a rodada, cada um falando o que você trouxe de considerações, não é isso? E aí a gente já vai fazendo a tomada de decisão. Não, eu acho que a gente ainda não vai tomar a decisão, a gente só está fazendo tipo um brainstorming, né? Só as Levantando as considerações dimensões. primeiro, né? As considerações. Então, sim, vocês podem trazer outros pontos, outras dimensões, para fazer uma lista mais robusta e já trazer também, acho que algumas ponderações, né? Algumas questões, assim, que a gente precisa pensar. Eu, pelo que você falou, não sei se teria alguma coisa a mais. Porque o que a gente precisa realmente no momento é isso. Frequência, duração, o papel de cada um no grupo e como vai ser o registro. Você teria, Gilma, algo mais assim, pensando a gente tomar alguma decisão em relação ao grupo de estudo? Não, para mim ela trouxe tudo, Gabriela trouxe tudo que a gente tem que tomar, assim, decidir depois, né? Quando tiver mais, assim, mais pessoas e se tiver mais proposta para a gente ir trabalhando. Então, acho que já estamos com todas as considerações, né? Então a gente passa para o vídeo. Eu tô testando aqui porque eu fiquei com duas abas, para não ter que entrar de novo logar de novo, mas aí vocês estão vendo aqui eu mexendo, né? Sim. Só confirma, pronto. Aqui, Sim. ideias de propostas. Esse vídeo mais curtinho.
Ok, então agora, para cada uma das dimensões, para cada uma das considerações que a gente levantou na etapa anterior, a gente vai encontrar alguma resposta, alguma opinião para elas, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vai manter a lista de considerações em um lugar visível para todos, né? Então, quem está online, por exemplo, pode ter alguém compartilhando uma tela no Zoom, uma tela, compartilhando a tela, né? Para quem, quando é presencial, a gente pode escrever na parede, na lousa, né? Num flip chart. Tá mudo, E aí, o que a Andressa. gente vai fazer? A gente vai fazer 1, 2 ou 3 rodadas com pessoas. Foi aquela questão que aconteceu da outra vez. Peraí. A Anitta tá pedindo para entrar. Oi, Anitta, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Já cheguei no final, não foi? Não, a gente tá no processo aqui. Ah, tá bom. Desculpa, porque precisei resolver umas coisas, cheguei agora. O pessoal vendo uma coisa aqui para compartilhar. Não tá em outra aba. Deixa eu ver aqui. Eu vou pular de novo. E aí vocês me confirmam se tá ouvindo o áudio, tá? Pessoas apenas dizendo ideias. Pronto, ouviu? Vocês conseguiram ouvir? Só barulho. Então acho que eu vou ter que logar de novo. Realmente. Rapidinho aqui. Se quiser falar aí, Gilma, uma Anitta, mais ou menos o que a gente tá fazendo, porque eu só vou deslogar aqui a... Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou deslogar da outra aba e passar para outra para poder a gente continuar. Eita, eu desliguei e fiquei falando. Só fala aí rapidamente com a Anitta, que ela entrou agora, só para deixar ela a par do que a gente tá fazendo. É o tempo de eu logar de novo aqui. Eu posso brincar com água? Eu posso? Posso? O amor. Quer falar, Gilma, o que a gente fez? Eu acho melhor você. Tá bom. Bom, Anitta, bem-vinda, sou a Gabriela. Conheço já a Maria Andresa há um tempo, né? A gente tem feito umas parcerias e aprendemos uma com a outra, né? Nos apoiamos bastante. E aí surgiu essa ideia de aprender sobre sociocracia e a oportunidade de usar esse material desse curso, né, da Sociocracy for All. Bom, então cá estamos nós na sessão 2 e hoje a gente, como eles têm, eu não sei se você assistiu o vídeo da sessão 1, você chegou a assistir ou não? Não assisti, não. Tá, não tem problema. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai seguindo o passo a passo do curso, que são pequenos vídeos, aí eles explicam e a gente faz. E aí a gente vai entendendo, né, como é que é o passo a passo. Então, por agora, o que nós fizemos? O início da reunião, que é sempre igual, que aí a gente faz o que chama de check-in, que é dizer como é que você está chegando na reunião, você está chegando bem, não está, quais são as suas questões, e sim, uma coisa rápida, mas para você dizer como é que você chega, né? Ah, estou cansada, mas estou animada, blá, blá, blá. Depois eles explicaram qual que é a agenda do encontro 2, né? Que primeiro, aí tem uma etapa que chama ADM, admin, que é falar das pessoas que não vieram, qual que é a duração de hoje, informações importantes e já deixar engatilhado alguma coisa para a próxima sessão, que no caso será amanhã, né? E depois a gente fechou qual que é a agenda de hoje. Então, a gente falou um pouco sobre as nossas dúvidas, nos situamos um pouco, falamos um pouco de sociocracia, o que a gente sabe, né, assim, minimamente. Aí já entramos numa etapa, você chegou bem no meio dessa etapa, que é começar a criar uma proposta para que depois a gente faça a tomada de decisão. E essa proposta seria a respeito do quê? A respeito de como vai funcionar o nosso grupo de estudos, essa seria a ideia.
porque é um exercício só, né? É uma coisa que a gente vai construindo assim, tranquilamente, conforme o interesse de cada um, o propósito de cada um, o tempo de cada um, a necessidade e por aí vai. Então, a ideia agora desse exercício que a gente acabou de fazer é o seguinte: é tipo um brainstorming, é uma rodada para coletar as ideias que seriam dimensões, pontos importantes, né, dimensões que a gente precisa levar em consideração para criar essa proposta. Então, imagina que a gente vai depois decidir como vai funcionar esse nosso grupo de estudos. Então, a gente levantou aqui a frequência dos encontros, quanto tempo vai durar, obviamente é online, né, mas, enfim, como é que a gente cria um critério, assim, de pertencimento ao grupo, os papéis que a gente pode desempenhar no grupo, seja o que já vem dado pelo processo da sociocracia, sejam coisas que a gente pode combinar e querer fazer, né? Como é que a gente define nossas pautas, nossas agendas, como é que vamos fazer registro, se vamos fazer, se não vamos, quais são os materiais e recursos para estudar, produtos que podem ser gerados nesse grupo e o próprio exercício aí do curso, ele sugere que a gente pense sobre como é que faz quando a pessoa, com as ausências. Como esse curso ele é direcionado para ativistas do clima, ela está sempre dando exemplos assim. Suponha que vocês são um grupo de voluntários que são ativistas pelo clima. E aí vocês precisam saber quem realmente está no grupo, assim, tipo, firme e forte, sustentando o trabalho, e quem vem, assim, dar um apoio e tal. E aí ela deu esse exemplo, então, para a gente exercitar uma política de como é que funcionam as ausências, né? Tipo, faltou 3 reuniões, não tem mais direito a participar. Só dando um exemplo, assim, mais radical, né? Não é bem o nosso caso aqui. Pelo nosso caso, eu entendo que é algo bem mais leve e orgânico. Mas, enfim, então a gente acabou de fazer essa lista, né, de dimensões para considerar, nesse caso da construção do nosso grupo de estudos, e a gente vai então gerar uma proposta. E depois vai ter um processo de decisão. A proposta está boa, está ruim? Alguém ficou com alguma questão mal resolvida, né? Então, a gente está agora aqui nesse momento da criação da proposta. Ela sugere métodos, né, para a gente poder levantar os pontos, mas aqui no caso a gente fez só uma rodada de brainstorm. E é isso, aí depois a gente ainda vai ter uma rodada para anotar dúvidas, uma avaliação da sessão e um check-out. Só que como eu tenho que sair por volta de 5, no máximo 5h15, eu não sei se eu vou ficar até o final, mas vamos ver. Então, é isso. Resolveu ali, Andresa? Sim, eu acho que vocês já estão vendo, né? E como tá na mesma aba, já resolveu o áudio aqui. Aí até a entrada de Anitta agora me fez lembrar de 2 pontos importantes. Que uma vez até uma professora fez também em sala. Quando você perguntou a ela, né, se a Anitta viu o material, quando a gente faz isso, né, existem alguns momentos que, dependendo do encontro que você vai fazer, é importante que o grupo determine, ó, você precisa realmente, de fato, fazer aquela leitura daquele material. Então, eu acho que é uma consideração que pode ser vista, já que a gente é um grupo de estudo. Se a gente vai tratar naquele dia da discussão de um artigo, todo mundo tem que ter feito a leitura do artigo. Porque se não fez, então aquela pessoa não vai participar na sua plenitude. Então, coloquei aqui como uma consideração ter estudado, né, o que foi proposto para poder participar do encontro. E eu sei que a Anitta não vai, mas assim, foi bem oportuna, Anitta, sua entrada agora, porque, por exemplo, no encontro, é importante a gente saber qual é o momento da entrada, né? E principalmente se a gente está no online. Então, eu acho que isso poderia entrar como uma consideração também para a gente ter uma discussão sobre o consentimento, né? Até que horas, né, seria permitida a entrada para que essa reunião fluísse. Porque a ideia, Anitta, desses encontros, né, que a gente está estudando, eles são bem amarradinhos, assim, tantos minutos para isso, tantos minutos para aquilo, e querendo ou não, vamos imaginar, né? Graças a Deus a Anitta entrou, tá aqui participando, mas vamos imaginar que daqui a 15 minutos o Márcio entrasse, daqui a 10 minutos o Fábio entrasse. Então, a todo momento a gente estaria o quê? Com interrupções que iria atrapalhar esse processo, que iria adiar ainda mais a finalização do encontro, né? Então, acho que é um ponto importante também
que faltou na nossa lista e a Anitta nos ajudou aí pra gente colocar. E agora a E gente vai... começou a Diga. história, Andresa? Oi, começou às 3. Foi, né? É Tudo bem. porque eu tô meio que mal acostumada, porque eu tenho uma opção agora do Meet de fazer o login e você já entra direto. Aí eu não tô mais botando na agenda. Pode falar, Gabriela. Não tá aberto. A gente vai ter uma rodada depois para fazer ponderações sobre todos esses itens que a gente levantou e outros que vão surgir, né? Porque amanhã continua essa rodada em torno desse mesmo assunto. E aí eu queria só falar isso para vocês irem pensando aí em prós e contras, se você acha que ela, vamos supor, é muito radical a pessoa não poder entrar, né? Que aí a gente vai tolher que o grupo, a pessoa já começa a querer até desistir. Por outro lado, não, eu acho que precisa ler mesmo, que não adianta nada vir no encontro e não trazer contribuição nenhuma, né? Aí que tá, a gente vai ter que chegar em critérios, então vale ir pensando, não, se for só um dia, a gente sabe que a pessoa é comprometida, ela realmente teve um dia, tudo bem, aí, então tudo isso aí que a gente vai fazer acordos, né? Então vale ir pensando sobre tudo isso, porque a gente vai ter umas próximas rodadas aí, para escrever essa política de como funcionaria o grupo. Claro que aqui é só um exercício, né? Mas a gente pode até fazer uns papéis mais radicais, justamente para gerar o conflito, e a gente ver como é que a gente vai lidar com essas objeções. Pronto. E aí, com as considerações feitas, a gente vai agora para o próximo vídeo. Ok, então eu estou considerando que vocês têm aí uma boa proposta escrita na nossa frente, né? Então, celebramos. E agora que a gente concluiu essa proposta, essa fase de geração da proposta, vamos seguir para a etapa de tomada de decisão em conjunto. Então, a gente vai embarcar agora no que chamamos de tomada de decisões por consentimento. E o processo de consentimento tem suas 3 etapas distintas. Vamos lá. O primeiro passo é garantir com que todos entendam a proposta, né? Lembre-se, às vezes a gente desenha, faz essa proposta de forma colaborativa, mas às vezes alguém simplesmente propõe uma ideia. Então a gente vai fazer essa primeira rodada apresentando a proposta e perguntando se tem dúvidas, né? Então a melhor maneira de garantir com que todos entendam essa proposta é lê-la e apresentá-la aí para o grupo, permitindo o esclarecimento de dúvidas. Então, vou pedir para o facilitador, ou a facilitadora, né, que leia a proposta, depois chame uma rodada, comece uma rodada em que os demais integrantes do círculo façam suas perguntas para o autor da proposta. Como a pessoa que sintetizou a proposta pode saber o que é melhor, o que realmente está querendo dizer ali no escrito naquele momento, estou chamando ela de autor da proposta, né? Então, assim, o autor vai seguir respondendo as perguntas nessa rodada de perguntas esclarecedoras. Então, vamos lá, leiam a proposta, certifique-se de que não hajam gaps no entendimento do que está sendo sugerido, tá? E voltem aqui quando todas as perguntas forem respondidas e que vocês tiverem bom entendimento, entendimento seguro o suficiente para prosseguir. Eu estou entendendo que já é agora, não, Gabriela? A gente acabou meio que adiantou um pouquinho, né? A gente repassou os assuntos aqui com a entrada da Anitta. Mas eu acho que a gente pode aproveitar essa rodada novamente e ver se a gente está entendendo a mesma coisa, assim, né? O que a gente está... Nós estamos analisando aqui umas dimensões para fazer uma proposta, para ver como que o grupo poderia funcionar. Claro que aqui é um primeiro momento, é um exercício, e isso tudo são acordos que vão sendo revistos e construídos, né? Isso é tudo dinâmico, mas para a gente exercitar, então nós estamos aqui pensando naqueles itens, naquelas dimensões, e aí é isso, a gente precisa ver se tem perguntas, se a gente não quer detalhar já alguns pontos aqui, para ficar bem claro, né? Que eu entendi que o ponto mais importante agora é ver se todo mundo entendeu a mesma coisa, né? Se alguém leu e entendeu diferente do outro,
Pode dar problema. Será que eu leio de novo as dimensões para ver se vem as perguntas e as ideias? A Vou ler. minha pergunta antes é que se a gente vai fazer a decisão de todos os pontos realmente. Eu acho que a decisão já é logo a seguir, né? Quando a gente fizer essa etapa de entendimento, as reações e depois o consentimento em si, né? Não, mas a pergunta é, a gente elencou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 considerações. A gente já vai fazer as 6 mesmo? Ou vai pegar uma e seguir? Eu anotei mais. Então, Nossa. tá ótimo. Vamos ver como é que você agrupou as coisas aí Certo. para ficar Então, tudo dentro de 6 dimensões, então. Então, fala aí, qual que é a primeira? a primeira eu só escrevi, eu botei bem resumido, né? Eu escrevi frequência. Tá, A segunda duração. A segunda duração. A terceira são os papéis. A quarta, a forma de registro. A quinta, a participação do grupo, participação do encontro. No caso do estudo, né? Ter estudado ou não. Aí aqui, no caso, com a palavra só, não está sendo suficiente para dar para entender. E hora de entrada. É porque eu acho que essa Então, parte do registro, você ficou maior, né? Você detalhou mais, não foi? na verdade, eu acho que a gente podia agrupar aqui, ó, a frequência dos encontros, a duração e o limite de horário de entrada na videochamada. Para mim, isso é tudo numa dimensão só, né? Que seria, assim, vamos dizer, vamos dar um nome, vamos inventar um nome aí, perfil do encontro, não bem perfil, né? Mas, vamos deixar assim, frequência dos encontros, duração e limite de entrada. Para mim é tudo uma coisa só, assim, dentro de uma organização, né? Limite de entrada. Mas esse limite aí, depois eu queria fazer várias considerações sobre isso. Bom, aí eu tenho uma outra dimensão, que é a pertencimento ao grupo, que tem os papéis, e aí eu não sei se a política de ausências fica nesse pertencimento ao grupo, papéis, e como é que lida com as ausências, ou se a ausência fica lá no outro, no primeiro, e frequência, duração, limite de entrada e ausência. O que vocês acham? Pertencimento ao grupo e ausência junto. Tá, então fica papéis, né? Ausências e, sei lá, vai aparecer mais alguma coisa nessa dimensão aqui, que seria 2. Aí eu tenho a outra dimensão, que são registros, que aí eu acho que tanto são registros operacionais como registros de estudos, enfim, registros em geral, né? Aí os materiais e recursos, da mesma forma, seja para estudar, ou seja, sei lá, ata de reunião, coisas operacionais, isso é uma dimensão à parte, ou será que ele fica junto com registros, que é tudo que tem a ver com a forma de se preparar para o encontro e depois de registrar o encontro? Faz sentido ficar junto? Eu acho que pode ficar junto. Mas Não aí vou ele tem juntar que isso. estar sempre separado, porque senão pode passar batido, né? Materiais e recursos, e a pessoa lê e não vai entender o quanto. Aí tem que abrir. Eu acho que a gente põe um nome. Preparação para o encontro, talvez. Isso, alguma coisa assim, preparação e organização. Não sei. Porque são duas dimensões aqui, na verdade, uma bem operacional e outra é o conteúdo, né? Que a gente vai estar vendo. Mas depois a gente melhora. Ficou faltando só esse item aqui, ter lido e estudado para o dia do encontro. Esse ficaria. Esse eu considerei preparação do encontro. Também preparação? Tá. Porque na preparação então, você tem que fazer a leitura do que é realmente necessário. Por exemplo, nesse encontro aqui não precisa necessariamente ter feito a leitura. A gente recomendou, né? Tivesse feito, bem que dentro do processo da sociocracia, que a gente já vinha discutindo, não existe nada que seja realmente
amarrado, dizer não, só pode se for desse jeito. Ele tem que ficar mais flexível, mas as pessoas têm que entender, tá? Eu não fiz a leitura, mas por qual motivo? A pessoa tem uma justificativa? Né? O quanto isso vai impactar? Até para... Senão vai virar uma Então, em ditadura. alguns casos... Uma ditadura com o nome de sociocracia. Ok. E tem um outro que é produtos, vamos chamar assim, né? Produtos que são... que eu tenho um pouco essa visão meio de quem trabalhou em empresa, né? Eu acho assim, tudo que é feito gera alguma coisa, né? Então, a gente pode, com o tempo, descobrir, né, o quê. Então, nem acho que precisa abrir muito esse item, mas existe essa dimensão, né? São impactos, produtos, resultados, tudo num pacote só aí, por enquanto, né? Eu acho que é isso. Então, ficaram 4 dimensões com várias coisas dentro delas, né? Vamos repassar? Pode falar, Gilma. Porque eu anotei aqui, eu não sei se está dentro e eu não prestei atenção. Mas, assim, agendar a pauta e como definir a pauta e o papel de cada um. Isso já entrou nesses que foram falados aqui? O papel, sim, ficou numa dimensão 2, pertencimento ao grupo, né? Sua identificação com isso, tal. Mas a agenda não, esqueci. Bem lembrado, bem colocado. Eu acho que ficaria, por enquanto, nessa dimensão 3, né? Que seria preparação e organização, que seria como definir a agenda, qual é a agenda, como definir qual que é a outra palavra? Mas agenda aí, e essa não a é pauta. a pauta. Essa não é uma etapa da reunião já, Gabriela? Não chega um momento que a pauta é mostrada para o grupo e aí todo mundo tem o consentimento da pauta. Eu acho que sim, de uma certa forma ela já é dentro do próprio processo aqui sociocrático, mas eu penso que vale a pena a gente salientar. Depois, se for o caso, se a gente vê que é bobagem, né, não precisa estar tão aqui explicitado numa política de governança, mas eu acho que numa política de governança cabe, né, a gente salientar pelo menos que tem uma questão que a gente precisa pensar se ela vai ou não ser relevante, né, que é a pauta, para mim, são o quê? Os conteúdos que a gente vai estudar e coisa do tipo, né? Vem a partir das nossas próprias dúvidas, dos materiais que caem na nossa mão. E a agenda é o que a gente vai fazer, né? Que aí eu acho que sim, segue um pouco, por enquanto, né? O que a gente está aprendendo no curso. Seria isso? Foi o que eu entendi. Veja, eu acho também. que a agenda é o que a gente está pensando em estruturar, organizar ao longo do tempo. E já a pauta é o que a gente está vendo no dia. Então, vou me encontrar com meus alunos do projeto hoje. E aí eu digo lá na pauta, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. Eu listei a pauta, que é o que a gente vai fazer naquele dia. E aí eu preciso que todos saibam qual é o que a gente vai fazer naquele dia. E aí todo mundo faça o consentimento de que aquela pauta vai ser discutida naquele dia e eu abro para eles também. Tipo, alguém gostaria de ver mais alguma coisa hoje, discutir algo mais? Aí isso seria a pauta. É porque esse nome agenda entrou agora, né? Ele é novo para mim. Eu não sei exatamente o que estão querendo dizer, mas para mim eu acho que é algo mais longo. E a pauta é do Eu dia. entendi ao contrário. Eu entendi o contrário do que você entendeu. Eu entendi a agenda. É o que vamos fazer hoje, né? Vamos fazer a rodada de dúvidas, vamos gerar a proposta, vamos decidir, vamos fazer a avaliação da sessão, fazer um check-out. Isso aí é a agenda do dia, agenda do encontro, ou a agenda do mês para o grupo, né? Porque a agenda pode incluir o que a gente vai preparar. Olha, então lembrando, o próximo encontro daqui a um mês tem que ler isso, fulana ficou de contribuir com aquilo, né? Para mim, isso tudo é agenda, o que vai fazer. Agora, a pauta seria o seguinte: a pauta do próximo encontro vai ser entender, dentro da sociocracia, como que funcionam os círculos. Aí essa é a pauta. Então tem que ler o texto lá que fala sobre isso, fulana sabe de um vídeo lá, não sei de quem que fala sobre isso, ela vai também contribuir, a outra pessoa ficou de fazer um resumo, porque, sei lá, né? Então, a pauta, para mim, é o tema, é o assunto que a gente vai tratar.
No caso aqui, a pauta hoje é essa política de como funciona o grupo de estudos. Foi isso que eu entendi, não sei, aí é uma questão de nomenclatura, né? Com o tempo a gente esclarece. Mas na sua fala, como você explicou melhor, você acabou dizendo a mesma Eu ainda coisa vou assistir, mas... que eu, né? Mas assim, eu entendo que a pauta é do dia, mas não deixa de ser também, se quiser, antes, para que ela possa ser definida Mas no a próximo pauta ponto. é o conteúdo, né? É o que vai ser feito, o que vai ser discutido, mas é o conteúdo que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim. Hoje a gente está trabalhando qual conteúdo? O que vai ser a política do círculo de estudos, como é que ele vai funcionar. E a agenda não, a agenda é o passo a passo, né? Do encontro e do que vamos ter que fazer até amanhã. Onde tá? Tem? Não sei, mas também tanto Onde faz, tá? desde que a gente defina, né, o que está falando e fique claro para todo mundo. Então, essa pauta e essa agenda, elas entram nesse item 3, preparação e organização? Ah, não, me dá. Onde Eu acho que Barbeador. pode ficar. Então, tá, deixa assim, vamos fazer uma próxima rodada e depois a gente vai ter que escrever, né, tudo isso. Aí a gente melhora outra vez, corrige. Eu só não anotei a ordem e o que entrou na ordem, o primeiro, segundo, terceiro, porque como eu estava ouvindo e escrevendo, aí não deu para organizar, mas depois a gente vai repassar isso, né? Isso. Pronto. Eu acho melhor eu fazer, então, uma última passada aqui. Então, ó, a dimensão 1 ficou frequência dos encontros, duração, limite de entrada. A dimensão 2, pertencimento ao grupo, papéis, ausências, papéis e ausências. O item 3, preparação e organização. Materiais e recursos de estudo, materiais e recursos de apoio à reunião em si, registros, sei lá, drive, coisas desse tipo, que a pauta e a agenda. Ah, esse ficou Ficou meio grande, né? na terceira. Ah, esse aqui ficou. Eu botei no segundo, então isso aqui tudo ficou no terceiro. Então faltou para mim só definir o segundo, pertencimento ao grupo, não É é o isso? nome do que eu tinha dado, mas a gente pode melhorar isso, podem ser mais de longo prazo, e a política de ausências. Esse item que a pessoa tem que estudar para o encontro e tal, também ficou no item 3, né? Preparação e organização. E tem mais um? Não, no fim ficaram só 3 grandes dimensões. Não, você deixou produtos no quarto. Produtos. Deixa eu tirar isso daqui que eu não acabo prestando atenção. Um pouquinho mais. 4 produtos, isso. Aí o quinto da pauta é que entrou no outro, não foi? A pauta e a agenda eu entendi que ficou no item 3, que é o mais cheio por enquanto, é preparação e organização. Aí tem os materiais e recursos para estudo e materiais e recursos de apoio à reunião em si, a pauta, que são que conteúdos vamos estudar, a agenda, que é o que vai se fazer no dia, os registros e os registros. E a questão de que tem que estudar para o dia, né? Esse é um ponto mais específico, mas está aí também. Tem que ler e se preparar para o dia. Pronto. Podemos seguir? Isso. Aí tu desliga aí, Gilma, teu áudio. Vou botar agora o outro vídeo. Isso aqui foi. Pronto, agora a gente vai para o processo de consentimento, reações rápidas. É um vídeo curto.
E o próximo passo no processo de consentimento é garantir com que todos possam fazer suas considerações, né? Então aqui vale expressar sua opinião, qualquer reação em relação à proposta. E a gente vai fazer isso em torno do que chamamos de rodada de considerações, ou também como alguns gostam de chamar, rodada de reações rápidas, né? Então a gente fez a rodada de esclarecimento, agora para a rodada de considerações. E é chamado assim, né, considerações rápidas, porque a gente não quer estender demasiadamente a discussão, a gente quer apenas colher algumas frases sobre o que emerge para você quando está escutando essa proposta. Mas é uma realidade que você pode dizer qualquer coisa nesse momento. Então, você pode dizer que você gosta, que você não gosta, pode até dizer alguma sugestão, sugestão de emenda para mencionar ali. Apenas vá com calma, porque às vezes a gente faz tanta emenda que parece uma nova proposta. Então, a gente não quer tornar esse processo caótico. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para o facilitador ou a facilitadora começar uma segunda rodada de considerações, né? E voltem aqui quando vocês estiverem prontos e prontas para continuar. Aí eles sugerem fazer uma rodada de 5 minutos, que possa dizer sua reação à proposta. Que aí foi feita as propostas, foi tirada as dúvidas, e agora a gente chega e vai passar uma rodada. Eu estou imaginando que a rodada seja assim. Estamos sentados em círculos, e aí vai dando a vez a cada um para falar. Não sei se é assim, se vocês estão percebendo. Ou, tipo, eu falo e passo a vez para outra pessoa e cito o nome dessa pessoa, e assim sucessivamente. Seria dessa forma? Eu acho que se fosse presencial, né, talvez desse uma outra dinâmica. Que eu acho que a gente pode ter aquela ordem, ou faz um círculo mesmo, né, um combinado de como é que vai passar a palavra para as outras pessoas. Aí eu acho que entra um pouco já no nível de detalhe de algo que é o que o grupo gosta de fazer, né? Pode ser decidido no dia, uma decisão, como é que era lá, de governança e operacional, né? Essa eu acho que seria um caso de uma decisão operacional. Alguém que vira e fala assim, mas acho que hoje, vamos fazer o seguinte, na hora de passar a palavra, vamos só, né, em vez de anotar quem levantou a mão primeiro, vamos fazer assim, eu passo, alguém escolhe e passa para o outro. Aí eu acho que seria um caso de uma decisão rápida e operacional, né? Bom, eu tenho umas considerações, mas eu não quero ser a primeira a falar. Aí eu queria ouvir primeiro. A minha dúvida ainda é se esse momento não é de decidir. Então, é só uma reação do que eu estou sentindo, né? Do que eu estou sentindo da proposta. Eu acho que elas estão perfeitas para o que a gente se propõe em relação a estudar a sociocracia como grupo de estudo. Essa é a minha opinião. Eu vou passar agora para a Gilma. Bem, eu também concordo com a Andressa. Acho que no decorrer do curso a gente vai melhorando o que a gente já está conseguindo levantar. É isso que eu tenho. A Anitta agora. Andresa, para mim está sendo assim tudo muito novo, sabe? Eu estou só escutando e absorvendo aí o que eu entendo, para depois a gente falar alguma coisa, mas por enquanto eu só estou ouvindo e adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, porque vocês já estão expert aí nesse assunto, né? Eu só estou de escuta por enquanto. Beleza. A minha consideração é o seguinte, esse caso do horário de entrada e das ausências, e eventualmente o caso de alguém que não leu, né, vou até pôr aqui, leitura. Eu acho que a gente depois, quando for escrever mesmo, eu vou pôr aqui esses 3 itens, como disse a Andresa, tem as justificativas, né? Então aí eu acho que a gente vai ter que separar, assim, o que é uma política
genérica, né? Tipo assim, ó, não precisa ler. Mas a gente aceita justificativas dentro de um certo limite, depende da situação. Porque minha experiência com grupo de estudos é a seguinte: tem gente que às vezes ela lê muito, se prepara, mas chega na hora do encontro, ela não consegue falar muito, é uma pessoa que tem um processo interno assim mais intenso, ou é uma pessoa que tem mais dificuldade de se expressar. E às vezes tem gente que leu 5 minutos antes de entrar no encontro e ela acha um gancho e ela consegue falar 10 minutos sobre o negócio e contribuir para o grupo. E tem coisas que vêm da bagagem da gente, né? E tem coisas que não, que se você não leu, fica difícil, porque você quer discutir o conceito que estava lá escrito, vamos dizer, né? Quando for algo mais teórico. Então, por isso que eu acho isso, assim, que o que vai ser, a gente tem que pensar depois para elaborar melhor isso e até fazer uns acordos bons, né, entre a gente, dentro do propósito de cada um. Por isso eu acho que tem a ver também com os papéis, né? Como é que você se vê pertencendo ao grupo? Porque às vezes a pessoa fala, ó, eu quero participar, eu vou fazer, mas o meu propósito é esse, eu vou até tal ponto. Porque tem coisas que a pessoa às vezes não vai querer fazer, mas ela pode vir no grupo. Então, eu acho que vai estar atrelado um pouco aos papéis. Agora, eu estou de acordo, né? Aquela pessoa que sempre chega 40 minutos atrasado e às vezes tumultua, eu estou de acordo que aí é uma rotina que não vai funcionar, né? Como rotina. Mas o que eu queria só salientar é isso. Eu acho que a gente precisa depois pensar melhor na questão das justificativas e no que tipo assim, a política de governança e o que são versus os papéis. Pronto, aí eu acho que fica bom, né? Porque vamos supor, olha, eu me disponho que enquanto o assunto for X, e eu quero muito estudar isso, eu me disponho a ler, a fazer uns resumos, a fazer 5 minutos de uma explanação logo no início, para justamente aquecer, dar um insumo. Então, eu acho que esses papéis, essas coisas que vão emergindo assim naturalmente, que a gente pode talvez considerar nessa política, né, de governança, assim, com relação a essa questão de horário de entrada, leitura e ausência, porque a gente também não pode ser muito rigoroso, muito chato, porque aí as pessoas desistem, né? Então, minha preocupação é só essa, assim, entender a realidade de cada um. Vou por aqui, ó, política de governança versus papéis versus propósitos no grupo. Porque aí, se a gente for fazer um acordo, se a gente for fazer um acordo, né, qual que é o propósito do grupo? Mas tem os propósitos individuais, então é isso aí que eu estou querendo ponderar só aqui. Desculpem, eu falei bastante. Então, eu vou abrir aqui uma outra rodada, que eu já falei, mas aí é que eu quero falar do que Gabriela falou. É importante fazer essas justificativas, né, e ver o propósito de cada um. Mas aí, quando eu trouxe essa preparação do encontro, foi nem falando muito do nosso hoje, porque, assim, Gabriela colocou e realmente tem muita coisa. Nem eu, nem ela conseguiu dar conta daquilo tudo. Mas eu penso assim, por exemplo, se a gente está estudando algo muito específico e a gente decide que naquele encontro vai ser discutido um artigo científico, por exemplo, ou um texto, se a decisão do grupo foi que aquele encontro fosse para aquilo, se é necessário fazer a leitura, mas mesmo assim levando em consideração o propósito de cada um. Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente está cursando uma disciplina, se você está matriculado naquele curso, você vai precisar fazer as atividades propostas pelo professor e fazer uma avaliação final. Mas você pode assistir a disciplina como um ouvinte. Então, a gente pode pensar nessa proposta também, quando a Gabriela fala dos papéis. Alguém pode querer participar do grupo como ouvinte. E em relação à entrada, o que a gente poderia fazer também, deixar aberto e pensar numa proposta assim, olha, a gente tem um momento de check-in, a gente tem um momento de decisão da pauta. Se você chegar atrasado, pode entrar, mas a gente não vai parar em nenhum momento para fazer sua acolhida, tá entendendo? Para passar o que a gente está falando. Você vai entrar e a gente está seguindo, e considere isso que não é uma falta de respeito. Porque, assim, às vezes, quando a gente está no encontro online, assim,
quando tem muita gente, alguém entra e sai e ninguém percebe. Mas quando tem pouca gente, né? A gente fica assim, nossa, a Anitta entrou, né? Eu tô aqui tentando resolver uma coisa, não consigo acolher ela, porque ela fez a entrada. Então, poderia colocar como uma emenda aí nesse limite de entrada, né? Algumas considerações de tipo, a pessoa pode entrar sabendo que não vai ser feita esclarecimento de que etapa a gente tá e nem feito esse processo do check-in. Então é isso. Mais alguém quer falar? Eu só queria falar que eu anotei aqui o seguinte, então. Depois eu não vou polemizar isso agora, mas eu não gosto muito dessa ideia de ouvinte. Eu acho assim, nem que você faça uma contribuição pequena, mas só ouvir, esse aí já é um caso que quando for o momento do... esqueci o nome. O momento lá que você falar, eu não concordo. Esse é um ponto que eu não concordo, assim, tipo, só simplesmente ficar sempre só ouvindo, né? Mas não quero polemizar isso agora. O que eu anotei aqui é o seguinte, então, Andresa, em cima do que você falou, há coisas que sejam bem propositivas para facilitar o contexto de cada um e o propósito de cada um, mas que a pessoa contribua, né, e se sinta contemplada, e que o grupo de estudo seja útil. Então, assim, acolher todas essas diferenças, mas num propósito comum, versus temos que ter compromisso e limite, né? Então, eu acho que é isso que a gente está tentando equilibrar, né, nessas questões aí. Então, eu anotei só aqui para a gente lembrar que a gente pode depois voltar, né, nesse ponto, quando tiverem outras pessoas, a gente for amadurecer mais esse exercício. Eu acho que, no fundo, um pouco do que a gente está querendo ponderar é isso, né? O que a gente está querendo dar de limite e pedir de compromisso versus algo que seja útil para as pessoas dentro dos propósitos, né? Que seja uma coisa bem assim propositiva para a construção das coisas, mas que tem que ter uma organização, né? Então, no fim das contas, acho que era isso que a gente estava pontuando aqui, levantando esses itens. É isso. Pronto, posso continuar? Agora a gente vai para o processo de consentimento. Três passos aqui que a gente está fazendo. Ok, então agora que todas as dúvidas foram respondidas na rodada de perguntas e que todo mundo teve a chance de expressar o que sente em relação à proposta na rodada de considerações, a gente vai seguir para a etapa de consentimento. E com isso, todo mundo que faz parte do grupo, lembra lá da membresia definida? Todo mundo que faz parte do grupo tem voz para a decisão. E o que significa consentir a uma proposta? Bem, o facilitador ou a facilitadora vai começar uma rodada no qual vocês tenham duas opções, né? Dizer eu concordo ou dizer eu tenho uma objeção. E dizer, explorando um pouco mais esses dois conceitos, se eu consinto, pode significar que a proposta é exatamente o que eu queria que ela fosse. Então, ela é perfeita. Nesse caso, nós diríamos que é a sua preferência pessoal. Se é a minha preferência, então não há nada de errado com ela, eu consinto. Mas eu também posso consentir para algo que não é a minha preferência pessoal, mas que é bom o suficiente, né? Então a gente tem esse slogan na sociocracia que diz que é bom o suficiente por agora e é seguro o suficiente para ser testado. Então, se isso está aí dentro da minha faixa de tolerância, não é o que a minha solução perfeita, mas atinge os critérios ali, eu consinto. E vale dizer também que esse não é o fim na linha, né? Na sociocracia, os acordos eles também são revistos, então as coisas não estão escritas em pedras. A gente pode, no momento, parar, voltar e fazer as melhorias necessárias. Agora, se você diz, eu tenho uma objeção, bem, você precisa mostrar como a escolha daquela proposta pode afetar de forma negativa o trabalho do grupo, o trabalho do seu papel. Então, se você realmente tem uma razão para pensar que essa proposta pode trazer algum problema para o objetivo do ciclo, de aprender e praticar a sociocracia aqui durante essas sessões,
tudo bem, você pode levantar essa bandeira vermelha e dizer, eu tenho uma objeção, né? Se uma proposta estiver em conflito com o seu mandato, por exemplo, né? Pode ser que fira alguma responsabilidade do domínio do seu papel. Então, tranquilo, você tem uma objeção. E essa é a beleza das objeções, né, no processo de consentimento. O fato de que todos vocês compartilham esse objetivo em comum, e é por isso que vocês estão aí juntos e querem proteger esse propósito compartilhado. Então, uma objeção, ela não é um obstáculo, ela é realmente como essa bandeirinha vermelha que você viu que você está levantando para dizer, hey, alguma coisa ruim pode acontecer e a gente precisa mudar. Então, como não sei se haverão objeções aí no grupo de vocês, eu darei instruções aqui sobre o que fazer. Eu quero que a facilitadora e o facilitador continuem a rodada, não importa o que aconteça, para que todos saibam quem consente ou quem se opõe. Então, façam aí essa rodada, com o facilitador perguntando, consente, tem uma objeção. Não importa se uma objeção surgir, finaliza essa rodada, a gente vai escutar todas as vozes, e a pessoa que depois que trouxe a objeção, no final, ela vai explicar o porquê, né? Quais são as suas preocupações por trás dessa objeção. Lembrando que o importante aqui é lembrar que a única coisa que conta é o objetivo do grupo mesmo, né? Então, se você tem uma ideia melhor, se é algo que você pessoalmente não gosta, isso realmente não se aplica aqui. O consentimento, ele é baseado no objetivo compartilhado. E você só pode se opor a uma proposta que esteja em conflito com o objetivo do grupo, não importa se é a sua preferência pessoal ou não. Então, aqui não vale argumentar que é algo que você gostaria mais, ou que você teve uma alternativa B de ideia, né? A pergunta que está na mesa é, você acha que a proposta que todos aqui fizeram está em conflito com o objetivo do grupo em aprender e praticar juntos? Então, por enquanto, vamos lá, faça essa rodada de consentimento. Se houver alguma objeção, vamos ouvir. E no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre abordagens gerais sobre como integrar uma objeção que podem aplicar, né, pode ser aplicar aqui no caso. Pronto. Eu nem tinha fechado meu áudio. A gente já faz a parte do consentimento. Agora, a objeção, aí a facilitadora, Gabriela, que vai trazer à tona novamente, né, as propostas para que a gente vá falando, eu consinto ou eu tenho alguma objeção. Aí eu fiz um pecado aqui com o que ela tinha escrito, que foi que eu sempre resumo muito, mas aí... E eu acho que não detalhou muito a proposta. Eu acho que essa etapa quando a gente faz a proposta, por exemplo, o primeiro tópico, que é frequência, eu acho que a gente já deveria ter colocado a quantidade. E não só pensado na frequência, né? Porque como é que eu vou consentir ou não, só sem ter o limite máximo e mínimo. E aí a gente também fica nessa questão. Vamos fazer de todos agora, porque já são 5 horas. Ou a gente só fala de um e aí a gente conclui, ou a gente deixa para fazer isso depois? Então, para decidir isso, eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês poderão estar com a gente amanhã à tarde novamente? A gente pode continuar, né, amanhã? Certo, então eu acho assim, não fico chateada, não me incomoda se vocês quiserem fechar a sessão 2 hoje, mesmo que eu tenha que sair antes, mas se vocês acham melhor que a gente feche daqui a pouco, né, a gente teria 15 minutos. Então, eu não sei, Andresa, se a gente precisa agora já ter definido qual é a frequência dos encontros. A gente pode entrar nesses detalhes talvez depois, porque eu pensei assim, né, na minha cabeça estava assim, que a gente estava fazendo uma primeira proposta e que não dá para a gente sair com a decisão agora, né, se vão ser quinzenais, mensais, assim, até porque
eu imaginei que talvez a gente quisesse apresentar essa política e fechar esse acordo mais definitivamente com um grupo que queira, né, que queira seguir com esses estudos, mesmo depois que a gente fizer as 4 sessões agora, que é mais um exercício, né? Mas também, se vocês acharem que precisa, a gente pode fazer isso agora, porque isso é rápido. Vocês acham que dá para fazer mais do que uma vez por mês? Aí, a proposta que ela trouxe, né, do slogan, que eu tinha até anotado aqui também, é bom o suficiente por agora e seguro o suficiente para tentar. Isso é algo que já tem no primeiro capítulo do livro, que ela repetiu no áudio. Então, assim, eu acho que deixar determinadas coisas para depois, eu costumo muito conversar com a Gabriela com algumas coisas, eu acho que as coisas, muitas vezes, naturalmente, ela vai se encaixando. Mas eu acho que para esse tipo de modelo que a gente está propondo, a gente não pode deixar muito aberto. Porque se deixar muito aberto, talvez lá na frente a coisa desande e não funcione. Então, o que seria bom o suficiente para agora? Eu acho que fechar, eu acho que seria melhor. Mas deixando claro para as pessoas que nada está fechado e que, como ela trouxe, né, o que conta é o objetivo comum da gente. Qual é o nosso objetivo? Que é criar esse grupo de estudo sobre sociocracia. Então, assim, é o que eu entendi que a gente poderia fazer agora e também entendendo que isso vai levar um tempo. Porque até para reescrever aqui e deixar mais detalhado. Então, a gente poderia, na minha opinião, agora, dar uma parada, escrever essas propostas mais detalhando mesmo ela, qual seria essa frequência, usando esse slogan. É o bom o suficiente para agora. E quem for chegando, a gente diz, olha, a gente, por consentimento do nosso encontro anterior, a gente decidiu isso. E a gente está trabalhando nesse momento dessa forma e aberto para novas emendas para resolver esses pontos, essas propostas. Para a gente poder dar continuidade. Eu acho que na sessão 3 e 4, a gente vai continuar trabalhando em cima disso aqui, né? A gente vai evoluir mais essa proposta. E, obviamente, né, outras ideias que a gente vai incluindo. Então, eu acho que a gente podia aproveitar, então, mais um tempinho agora e colocar mais detalhes. E depois a gente podia fazer o seguinte, quem que fica responsável mesmo por escrever? Porque eu lembro que ela falou que uma pessoa escreve, né? Para não dar confusão. Tinha ficado, como só estava eu, você e Ana no outro encontro, o nome, né? Tu tá como facilitadora. Não, você não é facilitadora, tu é a líder. Então eu escrevo. Tu é a líder. Ana que estava como facilitadora e tem a secretária que era eu, que ia estar anotando e colocando isso escrito. Mas aí sem ela como facilitadora, você assumiu o papel dela, porque não tem como a gente seguir sem, e é como se você estivesse assumindo os 2 papéis. E aí eu é que estou para escrever, como secretária. Então, quem que vai escrever a proposta? É o secretário, é o facilitador ou é o líder? Aí é quem fez a proposta. E até eu tinha colocado aqui que todas essas tinham sido você, eu tinha feito 2. Aí você é a autora da proposta, você escreve a proposta, deixa a proposta, apresenta ela, ou falando, ou escrito. Foi o momento que ela disse que se tivesse um quadro, tinha que escrever no quadro. E aí, depois é que chegou eu esclarecer as dúvidas sobre as propostas, a reação da gente e o consentimento. Então, no caso, você que fez a proposta, você escreve a proposta. Tá bom. Então, minha proposta é a seguinte. Quero anotar mais pontos aqui para depois eu escrever um texto, compartilhar lá no WhatsApp para todo mundo ler, e amanhã, quando a gente retomar, a gente parte desse ponto, a proposta escrita mesmo, né? Então, assim, vocês acham que dá para ter mais do que uma vez por mês, ou a gente parte dessa ideia, por enquanto? A frequência seria mensal? Alguém é contra que seja mensal? Quando você fala, no caso, continuar seria de 15 em 15 dias? Ou uma vez por mês?
Não, a proposta original é uma vez por mês, porque a gente está fazendo esse intensivão agora só para a gente aproveitar o curso online, né, e aprender a fazer. Tô na Depois que a reunião. gente passar essas 4 sessões, tirando o fato de que talvez a gente precise revisar, mas a ideia seria para partir para uma rotina, né? Sem ter que ficar vendo esse vídeo. A gente já sabe fazer. E se não sabe, a gente anota, faz um checklist e fala: agora temos que fazer isso, agora temos que fazer aquilo. A gente não vai mais ver esse vídeo, não vamos mais estar fazendo esse curso. A gente vai rodar o grupo nessa prática, mas focado nos nossos objetivos, né? De aprender a sociocracia. Então, a pergunta agora seria: concluído esses 4 encontros, essas 4 sessões, a gente passaria a ter encontros mensais de 2 horas? Tá bom. Eu vou colocar assim e até amanhã a gente pode mudar, né? Encontros mensais de 2 horas. O limite de entrada no encontro, considerando que é uns 10 minutinhos para fazer toda aquela parte inicial, seria o quê? No máximo 10, 15 minutos? Acho que ok. 10 a 15 minutos. Eu vou Ou aqui também até. colocar aquela questão, não sei se você gostou da proposta, de que se você chegar depois, né, poder entrar sem fazer check-in. Porque assim, vai ter encontros em que tem algumas pessoas que são chaves para aquele encontro. Se não tiver, o encontro não acontece. Mas às vezes tem alguém que pode entrar e não vai fazer. Não é que a opinião dela não seja importante, mas assim, a presença dela não vai interferir nas decisões que vão ser feitas naquele dia. Aí eu acho que tem que levar isso em consideração quando fizer esse ponto de determinar o tempo. Então, existem pessoas, e aí é quando acho que entra aquelas questões dos círculos. Existem aquelas pessoas que estão no círculo central, e se alguém ali faltar, não vai acontecer. Por exemplo, a gente já percebeu que sem a facilitadora não tem como. Sem a secretária também não. Quem é que vai escrever? Só se outra pessoa, naquele dia, decidir executar aquele papel. Então, eu acho que essa questão da limite de entrada, a gente pode colocar um limite, assim, ó, meia hora para uma pessoa que não é importante, para uma tomada de decisão. E os demais tem que entrar pelo menos em 15 minutos, porque se não entrar nos 15 minutos, a gente vai perder a parte inicial e aí vai atrapalhar o processo. Beleza. O outro item é das ausências. Aí vamos supor, a gente fez um acordo que a ideia é ter o ano inteiro, uma vez por mês, né? E aí, como é que funcionariam as ausências? Cai nessa mesma lógica, né? Se é uma pessoa que está num papel, que ela se propôs e se comprometeu, que sem ela o negócio não acontece, fica difícil. Mas se é uma pessoa que se propôs e a gente concordou que ela, né, em alguns casos, ela não comprometeria a reunião, mesma coisa, né? E aí justifica. Então, ausências e horário de entrada cai mais ou menos na mesma lógica. Agora, o dia dos encontros mensais seríamos, eu posso, por exemplo, segundas-feiras à noite. Não sei se todo mundo poderia. Eu acho difícil a gente manter, mesmo sendo mensal, no fim de semana, que eu acho bem mais complicado para as pessoas, né? Vocês acham que segunda-feira é bom? Primeira segunda-feira do mês, 7h30 da noite? Ok. Pelo menos uma Pode proposta. ser. Primeira, segunda do mês, 19h30. Pode falar, Anitta. Não, tá bom. Esse dia é uma vez por mês, na primeira segunda-feira de cada mês, às 19h30. É a Tá proposta. bom, Andressa. Pra mim, tá bom. Então, beleza, a gente Eu começa. tenho só algumas questões do horário, no caso, se for ver essa questão da entrada, do limite, que às vezes eu chego realmente. É para eu chegar 6h30 em casa, mas eu tenho a questão do trânsito. Aí às vezes ocorre do trânsito. Já teve vezes de eu chegar 7h30.
Entende? Então, eu chegando assim de 7h30, eu posso até nesse dia dizer assim, gente, olha, eu tô chegando agora, então aqui, aquela dinâmica, né? Você chega em casa com a menina que acabou de chegar da escola. Então, você solta a bolsa, vai para um lado, vai para o outro, a menina tá com fome, é todo aquele processo assim. Mas também se deixar mais tarde de 8, a gente vai estender até às 10. E aí tem gente que dorme às 9, e aí vai te atrapalhar outras coisas. É o meu caso, eu prefiro apertar na hora da janta e dormir cedo, porque se eu não for junto, o negócio aqui fica complicado. Mas, sendo só uma vez por mês, né, lembrando que não é semanal, é só uma vez por mês, a gente pode ajustar isso, né? E se tiver um outro dia, que às vezes é um dia mais leve, que você consegue chegar no horário em casa, a gente pode avaliar isso também, né? Mas no meu caso é relativo, porque eu dependo do plantão do meu esposo. Então, tem dia que eu pego, tem dia que ele pega. Aí fica Então assim, vamos, alternando. então vamos pôr, Mas, o que vocês acham de colocar 19h40, 10 minutos ajuda muito nessa hora, né? pode ser. 19h40? Porque eu acho assim, tem encontro que pega fogo e a gente fica as 2 horas lá nem vê. Mas tem encontro que chega uma hora que você vê assim, não precisa das 2 horas. O que tinha que falar já foi falado, né? A gente pode terminar mais cedo se a gente achar que é o caso. Então tá, eu vou deixar às 19h40 para dar essa flexibilidade. E deixa eu ver, eu acho que o resto, por enquanto, não temos ainda como definir, né? Os papéis são esses já dados pela sociocracia e outros que a gente pode construir depois, né? Que são de grupos de estudos, assim, às vezes com perfil de aprofundamento. E aí é uma questão que a gente pode operacionalmente combinar depois, e se for o caso, se for virar governança, a gente inclui mais para frente nessas políticas, né? Mas eu acho que não precisaria entrar agora. Então, papéis são esses dados pela própria sociocracia. Olha, eu não estou vendo mais nada assim que me dê dúvidas. Eu acho que eu consigo escrever isso aqui para amanhã, quer dizer, hoje à noite, porque eu vou sair agora, mas hoje à noite eu escrevo, para não esquecer. E amanhã a gente retoma, né, desse ponto e termina essa sessão e segue com as próximas. Eu acho que a gente podia, se vocês concordarem, amanhã, eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo, né, todas as sessões, mas se a gente terminar essa, que já está quase no finalzinho, e a gente pegar a sessão 3 e usar mais a título de um exercício para a gente fechar, né, esses 4 encontros e ver até onde isso vai, eu estou mais nessa vibe. E aí eu acho que aí, quando a gente pegar esse material que foi o possível de criar, colocar lá no WhatsApp, falar, gente, ó, nós chegamos nesse ponto e agora em outubro ainda, ou em novembro, já vai fazer o próximo encontro na segunda-feira. Aí a gente melhora, né? Porque assim, quando a gente for encontrar as pessoas, aí vamos supor que nós 4 aparecem mais 2. A gente vai ter que retomar um pouco isso, fazer um acordo de convivência. Todo mundo está de acordo com isso, né? Aí a pessoa vai ter dúvida, a gente vai ter que explicar. Então, no fim, a gente vai ver uma outra realidade que a pessoa vai trazer. Aí a gente fala, nós vamos ter que incluir um item aqui. E talvez a gente desapegue um pouco disso e vá aprofundar em outros itens que a gente quer, né? Como disse a Andresa, ler um texto, enfim, ver um vídeo, discutir. Então, eu acho que está de bom tamanho, se vocês concordarem, e aqui amanhã a gente podia, assim, fazer como nós fizemos hoje, mas talvez tentar vencer esse final e a sessão 3, né? Por mim, eu queria até chegar na sessão 4, mas eu não sei se vai dar, né? Não sei se vai dar tempo. Mas pelo menos a sessão 3, né? A gente podia fechar amanhã. Então fica essa agenda, né, para esse fechamento para amanhã. O que vocês acham da gente pular, então, a parte das dúvidas e da avaliação da sessão, fazer só o check-out agora, e amanhã a gente retoma desse ponto da decisão, e aí vamos fazer o resto da sessão 2 e entrar na sessão 3, né? Pode ser? Pode. Então, o check-out é mais ou menos parecido com o check-in, né? É dizer como que a gente está saindo do encontro, porque a avaliação da sessão em si, em termos técnicos, em termos da agenda proposta, se a gente cumpriu, não cumpriu, se gostou, se foi ruim, se teve problema,
ou se a pessoa que deveria fazer um papel não está sabendo fazer, e a avaliação do conteúdo estudado, tudo isso já seria antes, né? E aí o último item mesmo é o check-out, que é só para fechar esse momento de círculo, né? Fechar até sistemicamente esse encontro. Então, é isso, eu estou saindo bem empilhada, como vocês estão vendo, já querendo fazer até a sessão 4 amanhã, né? Mas estou bem contente, eu queria agradecer muito, né, a Maria Andresa com essa energia também bem proativa, assim, bem propositiva, boa, né, de trazer vocês que aceitaram, estão aqui se desafiando. Acredito que a gente pode avançar e construir isso aqui tranquilamente, porque não é difícil, é só a gente se acostumar com o processo, né? Então, eu estou botando uma fé nesse grupo. E é isso, saio muito feliz, muito grata. Passo para a Maria Andressa. Eu também, eu acho que a palavra seria essa, né? Felicidade e gratidão por estar aqui com vocês. E assim, realmente é o que eu acredito. Eu acho que hoje, na altura do campeonato da minha vida, eu não vou investir em nada que não tenha Eu vou pegar aqui, um direcionamento, né? Que eu veja que realmente tem futuro. E eu acho que para qualquer área que a gente for pensar em trabalhar, em atuar, e ter essa questão de você estar na frente para organizar pessoas, eu acho que o processo é esse, o caminho é esse. Então, minha palavra seria alegria e estou também com essa motivação aqui. E vou aproveitar esse momentinho também no finalzinho para separar aqui o material para mandar para vocês o PDF do livro e me comprometendo para fazer os demais também, porque é uma luta você tirar foto de um livro que tem 300 páginas. Indicaria que todo mundo comprasse, mas nesse momento a gente vai fazendo assim, de acordo com a necessidade. Eu vou colocando e depois cada um desejando, né, o quanto estiver motivado, né, para saber mais sobre o tema. Eu passo para a Anitta, que está mais caladinha. Ô, Andrezinha, vê bem, o que eu tenho é que pedir desculpa a vocês pelo meu atraso. E é como a Gabriela falou, se a gente não, assim, não entrar de cabeça no negócio ou não ler, não adianta, né, participar, né? A gente realmente tem que ler antes para a gente poder dar uma opinião, falar qualquer coisa. Eu peço desculpa porque realmente eu não li, cheguei atrasada, por isso que eu fiquei bem caladinha, bem quietinha, que eu já cheguei toda errada. Mas tô confiante aí e quero aprender. Estou entrando aí como uma cega no cinema, mas eu quero aprender, estou disposta a aprender. E se vocês tiverem paciência comigo para me ensinarem e responderem as minhas dúvidas, para mim está de bom tamanho. Só agradecer muito a cada uma de vocês e pedir desculpa pelo meu atraso, tá? Tá desculpada. A gente vai ensinar você a estudar. Não vai dar resposta. Também classe. Bem, eu também estou grata à oportunidade, né? Estou saindo daqui feliz, porque realmente é um aprendizado novo, mas assim, como a Andresa falou, que faz parte de todo, assim, o que a gente buscava, né? Então, só gratidão mesmo. Até mais, gente. Gente, obrigada. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Que horas amanhã começa, Andresa?